Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Henrique Bortolai, eu sou professor acadêmico, dou aula de Direito Civil e Processo Civil na Unimetrocamp Weiden, aqui em Campinas, no interior do estado de São Paulo. Sou coordenador acadêmico do Núcleo de Prática Jurídica e Atividades Complementares da mesma faculdade e sou assessor do Ministério Público Federal na Procuradoria da República aqui na cidade de Campinas. O título do meu artigo ou da minha apresentação é Análise do pensamento de John Rawls frente à atual conjuntura da sociedade brasileira e o conceito de justiça. Então, o conceito de justiça, tema na qual eu desenvolvi uma disciplina junto ao professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior no ano de 2011, durante o meu mestrado na Faculdade Autônoma de Direito, nós tivemos que desenvolver uma série de análises de filósofos que trabalhavam o conceito de justiça. Na época eu optei pelo John Rawls, um autor que eu não tinha contato, não sabia, mas que para mim foi muito gratificante. O Sr. John Rawls já é falecido, mas a sua obra ainda reverbera e ainda tem extremamente importância dentro do mundo, especialmente da filosofia. Então, aqui eu não vou fazer tanto uma abordagem jurídica, mas sim uma abordagem mais filosófica. Para o professor John Rawls, o conceito de justiça se baseia, se calca exatamente na chamada equidade, em que as pessoas têm que ter as melhores condições possíveis para o seu desenvolvimento. E cabe ao Estado, sim, o Estado, promover, deixar que essas condições sejam disponibilizadas. Então, o artigo 3º da Constituição Federal, que estabelece lá uma série de direitos, mas especialmente de garantias fundamentais, faz lá moradia, saúde, escola, tudo isso está lá resguardado. Então, o meu legislador, no texto constitucional, estabelece as premissas fundamentais e cabe ao meu executivo, legislativo e judiciário a aplicação desses dispositivos. Então, esse é o conceito principal e essa é a base no desenvolvimento da teoria do professor John Rawls. Além disso, ele toma como base dois conceitos muito comuns ou muito presentes no nosso mundo jurídico: os princípios da liberdade e da igualdade. Liberdade de escolha e igualdade de tratamento. Esses são dois dos principais pilares apresentados na teoria do professor John Rawls. Então, as pessoas, todas indistintamente, têm que ter as melhores condições e todas as possibilidades para o seu desenvolvimento pessoal, profissional. Então, o Estado dá esse pontapé inicial, permite que a pessoa tenha essas condições e aí ela passa a ter o direito de escolha e fazer as suas opções ao longo da vida. Então, é um conceito de justiça, o do John Rawls, muito prático, muito calcado numa realidade em que as pessoas têm as melhores condições. Ele deixa claro durante a sua exposição ao longo das obras que ele trabalhou o assunto que o meu conceito não é perfeito, mas fica aqui uma proposta, fica aqui uma reflexão. Então, eu peguei esse artigo, escrito lá no ano de 2011, e adequei conforme as nossas necessidades dos dias de hoje. Vivemos uma sociedade cada vez mais rivalizada, que cada vez uma pessoa quer ser mais importante ou passar a perna na outra e se colocar numa posição ideal segundo a sua ótica. Para o professor John Rawls, nós não precisamos disso. Para o conceito de justiça dele, todas as pessoas deveriam estar nas mesmas condições e deveriam ser colocadas nessa situação para o seu desenvolvimento e para o seu bem-estar. É até engraçado, durante a leitura de uma dessas obras, ele deixa muito claro, por exemplo, que não é justo, e aí o conceito de justiça dele se aplica, uma pessoa ganhar na loteria e ficar multimilionária e outras pessoas não. Olha que legal, o critério da sorte não pode ser levado em consideração. As pessoas, com base nas suas qualidades, no seu desenvolvimento pessoal, profissional, esse é o ponto principal que tem que ser levado em consideração. E não apenas um critério sorte de você acertar algumas dezenas para se tornar milionário. Então, ele deixa muito claro na importância do papel do Estado. E ele recebe grande influência, por ser um autor norte-americano, lá na década de 70, do então reverendo Martin Luther King. Então,
ou aquele discurso clássico do Martin Luther King acaba reverberando, acaba trazendo influências muito importantes e muito válidas para essa nossa leitura com relação ao John Rawls. A título de curiosidade, um filme, na verdade, que em tese é baseado em fatos reais, mas a versão de 2008 chama A Onda, é um filme alemão de 2008, mas que faz uma abordagem exatamente dessa situação, de um regime autoritário, um professor universitário desenvolve uma disciplina com os alunos e acaba isso não dando muito certo ao longo dessa sua apresentação. Então, é bem legal a gente ver que, muitas vezes, o pensar no coletivo pode ser bom, pode ser excelente, mas quando não é utilizado num regime democrático, mas sim numa democracia sim, mas numa ditadura não, nós temos exatamente este problema, em que um acaba impondo e deixa o restante dessa minha coletividade em segundo plano, e isso acaba prejudicando toda essa minha coletividade. E aí, mantendo essa linha das bases de igualdade e liberdade, eu gosto muito de um trabalho que o professor Karl Lawrence fez, de pegar a bandeira francesa e trabalhar igualdade, liberdade e fraternidade. Então, essas três grandes fases, ou esses três direitos fundamentais desenvolvidos lá durante a Revolução Francesa, continuam a ser importantes, continuam a ser fundamentais. E aí, pegando toda essa bagagem que o professor John Rawls apresenta, eu desenvolvi o meu trabalho buscando exatamente fazer uma leitura crítica da realidade que a gente vive hoje, em que um discurso de ódio é profanado e é propagado tanto por um lado como pelo outro. Meu objetivo aqui não é polemizar qualquer tipo de leitura ou qualquer tipo de apresentação, mas infelizmente é uma leitura que nós temos, em que as pessoas pensam somente em si e não pensam nessa minha importante coletividade. Eu sou uma pessoa que gosta muito de esportes e eu lembrei de uma situação muito interessante. Há alguns anos atrás, um corredor japonês ganhou a maratona de Boston e ele era apenas um atleta amador. Quando ele ganhou, todos questionaram: nossa, como um amador, por que o senhor não vira profissional no masculino? E ele deixou claro, ele falou: não, no Japão, onde eu tenho lá as minhas obrigações. Eu utilizo o esporte como um passatempo, como um exercício, como uma forma de eu enriquecer-me pessoalmente. Mas a minha função principal, se eu não me engano, de professor universitário, essa é a minha ponto principal. Então, ele deixa muito claro, ele deixa muito evidente a importância que tem a predestinação. Você está para aquela coisa, para a sua vida inteira ou por um período, e lá você deve continuar. Não precisa ser tão rigoroso, não posso acumular funções. No mundo do direito é muito comum ele ser advogado e professor, juiz e promotor, procurador e professor. Então, nós temos várias cumulações. Só que é extremamente importante e mostra o exemplo exatamente para essa nossa situação. Eu agradeço a atenção de todos e tenham todos um ótimo congresso.